Vamos fazer uma analogia aqui. Nós ficamos 70 dias nas ruas fazendo uma manifestação pacífica, legal, constitucional, reivindicando os nossos direitos. Tudo de boa. Imagine que nós que estávamos aqui no tiro de guerra em Bragança Paulista, se aparecem alguns malucos, resolvem pular o muro e depredar as instalações do quartel. De repente vem a polícia, o exército, a Polícia Federal e manda prender todo mundo e você vai para a cadeia e lá permanece 11 meses sem que você tenha cometido crime algum. Isso foi o que aconteceu com os patriotas do 8 de janeiro, lá em Brasília, por conta dos infiltrados, obviamente mandados pelo Flávio Dinossauro e a sua gangue. Do nada, aparece um Xandão do PCC e arrebenta com a vida de todo mundo. E você, meu amigo patriota, fica preso, sem direito ao devido processo legal, sem direito a julgamento, sem direito à audiência de custódia, sem direito a nenhuma prerrogativa que é dada aos baldes a qualquer traficante da esquina. E você acaba morrendo na prisão. De quem é a culpa? Vou responder. Todos já devem saber, obviamente, da morte de Clérisson da Cunha, o Clezão dentro da Papuda, um preso político que morreu na mão do sistema. Clezão com comorbidade, vasculite, diabético e hipertenso, em 10 meses recebeu atendimento médico por 20 vezes. Por 8 ocasiões, a defesa pediu a sua liberdade, mas o Xandão não deu. Tinha relatório médico solicitando a saída e a PGR já havia pedido a libertação, mas o Xandão do PCC, nada. E o pior, André Mendonça também no início do ano já havia negado um HC em favor do Clezão. Segundo ele, de acordo com uma súmula do STF, um ministro não pode interferir numa decisão do outro, por esse motivo ele não poderia conceder o HC, o habeas corpus. Quer dizer que a incolumidade da pessoa, o problema de saúde, a humanidade, o senso de dever fala mais alto que qualquer súmula do Supremo, como se eles cumprissem a Constituição que está acima de tudo. Violou todos os incisos que reza o artigo 5º da nossa Constituição Federal. Esse bundão que o Bolsonaro colocou lá podia ter soltado o cara, mas ele não soltou porque talvez até ele tenha medo do Alex Luthor. Enquanto o Clezão estava sendo enterrado, o que o Bandilmo fazia? Estava homenageando o Lex Luthor com a Ordem do Rio Branco, a mais alta comenda do Brasil. E não só ele, pelo menos mais uns 300 vagabundos da esquerda, bandidos corruptos e até a primeira canja ganhou a mais alta honraria da Ordem do Rio Branco. Até a vagaba foi homenageada. Já sabemos que do Xandão nós podemos esperar tudo. É louco, é sádico, é doente. Os presos do 8 de janeiro continuam sob sua guarda. E é sua responsabilidade cuidar deles. E lembrando que nem ali eles deveriam ou poderiam estar, porque ali ninguém tem foro privilegiado, ninguém poderia estar sendo julgado pelo Supremo. Isso tinha que ter sido tudo encaminhado para ser julgado em primeira instância, mas não, ele abraçou tudo com requintes de crueldade para fazer aquele justiçamento que eu já venho falando em todos os meus vídeos. A perseguição, a sanha persecutória dele é um negócio que impressiona. Para ele soa como se eles fossem um troféu. Claro que existem as leis, existem um regramento jurídico que pode enquadrar o seu Xandão. Vai acontecer? Depende mais de nós do que deles. Aonde ele pode entrar?
Artigo 135 do Código Penal, omissão de socorro. Artigo 136 descreve os crimes de maus tratos, nesse caso, privação de cuidados essenciais. Artigo 37 da Constituição Federal, princípio da impessoalidade, ferido aqui por meio de julgados e de ponderação. E a morte do detento em presídio gera responsabilidade objetiva do Estado. Artigo 5º, inciso 46, a lei regulará individualização da pena, que nós sabemos que não aconteceu, foi tudo aos baldes, sem nenhuma individualização de conduta. Inciso 49, é assegurado aos presos o direito à integridade física e moral. A gente sabe o que aconteceu lá dentro. 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Obviamente que ele não é. 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Lembrando que o Bandilmo foi solto com base nisso. E o Clezão, que não havia cometido nenhum crime, nem julgado, era um preso político inocente, acabou morrendo na cadeia. Continuando, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Não houve sentença, não houve crime, não houve nada. Só um inocente patriota que estava na hora errada, no lugar errado, segundo as leis do Xandão. Note, traficantes, corruptos e bandidos são soltos todos os dias com base no artigo 5º da Constituição Federal e seus incisos. Valem para eles, mas não valem para os patriotas. Todo vídeo que eu faço, desde o início do ano praticamente, eu falo a respeito dos presos do 8 de janeiro, quando nós fizemos a conclamação para irmos às ruas, era por eles. A gente tem que ter um mínimo de empatia, e eu me coloco no lugar deles. Tiveram suas vidas arrebentadas, destroçadas por esse sistema corrupto que está aí. Sistema corrupto. Fiz uma breve busca no Google, basta você colocar no Google traficantes soltos pela justiça, que a lista não para, a lista é imensa. Quando digo que nos transformamos numa narconação, eu não estou brincando. Criminalidade dispara, violência dispara, número de mortos, de mulheres que eles tanto falam defender, disparam. E a gente aqui olhando. Vale lembrar desses vídeos. Rosa Verme. Ministro Alexandre, companheiro indefectível de andanças, jamais recusou um dos meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por Sua Excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos de 8 de janeiro, né, e depois percorremos diversas celas, tanto da Palmeira quanto da Papuda, e o ministro Alexandre foi aplaudido. Ministro Alexandre, né, também provou, né? Enfim, o ministro Alexandre é realmente um companheiro insubstituível. É impressionante. Eu não tenho mais palavras, eu fico tentando não xingar, mas é difícil. A cara de pau, ela disse que os presos choraram de emoção ao ver o Alex Luthor, que o povo te ama, ele foi aplaudido. Puta, é muita coisa. E para coroar a disfarçatez, olha o que o mais Barroso disse da morte do Clezão, do Clériston, o qual ele não teve nem a coragem de dizer o nome. Ele até gagueja. Digo em nome do Supremo Tribunal Federal, toda perda de vida humana, ainda mais quando se encontre sob custódia do Estado brasileiro, deve ser lamentada com sentimento sincero. O ministro Alexandre de Moraes já determinou a apuração das circunstâncias... Deixa eu fazer na mão.
em que se deu a morte de um cidadão brasileiro nas dependências da Papuda, ao que tudo indica, por causas naturais. As estatísticas revelam que morrem 4 pessoas por dia em presídios brasileiros, em geral, de causas naturais, que todavia podem ser agravadas pelas condições carcerárias. Aliás, para enfrentar tais condições, o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário e a elaboração de plano para a melhoria das suas condições. Registro que não é o judiciário que administra o sistema penitenciário. Seja como for, manifesto em nome do Tribunal solidariedade à família do cidadão brasileiro que faleceu no presídio da Papuda no dia 20 de novembro de 2023. O cinismo dele é de dar nojo. E aí ele fala, o Xandão já mandou investigar as causas da morte do patriota. Claro que ele não falou patriota. É duro de ouvir isso. Um bando de canalhas descarados. Este post ilustra bem o que está acontecendo. A vítima, eu. O investigador, eu. E o procurador, eu. O juiz, eu. O carrasco, eu. E o culpado pela morte de Clériston, interrogação. E para fechar, eu deixo com vocês um trecho do que o senador Magno Malta disse no Senado, na cara do Rodrigo Pacheco, o bosta. Um abraço. Até a próxima, se houver. O Brasil não pode ser comandado por um só homem, amedrontado por um só homem, vilipendiado por um só homem, que custe o mandato. Para que mandato se eu não posso falar? Para que mandato se eu vou afrouxar? Eu não vou afrouxar. Para que mandato se eu vou medir as palavras? Eu saí de uma CPMI que eu implorei ao presidente Arthur Maia, ele se escondia, implorei para a relatora, cria comissão, vamos lá nas papudas, pelo amor de Deus, tem gente com comorbidade, vamos lá, tem assentimento, nada, nada, nada. No dia que saiu, que o Ministério Público mandou soltar ele por falta de prova, e ninguém pode ficar preso por mais de 81 dias. Isso era o que eles faziam com a Lava Jato, era a bronca com a Lava Jato que o Moro mantinha preso acima de 81 dias. Mas eram pessoas que estavam julgadas. Eles não foram julgados. Ele morreu sem saber o que fez, senador Flávio. Um homem só, senador Nelson, não pode dar uma canetada e desrespeitar essa casa. Semana passada eu vi uma postagem do presidente do Senado, do Supremo, um livro, ele recomendando a leitura aos senadores e aos deputados, debochando, para aprender a amar a democracia. Quem é que ama a democracia? Ele? Perdeu, mané? É. Eleição não se ganha, se toma. Ele disse que ele não falou não, debochando. Eles continuam debochando. Senhor presidente, não deixe esse fato ficar nas suas costas. Lhe digo com toda a consciência e respeito que lhe tenho, a sua família e seus filhos. Se essa casa não tomar uma atitude, o Brasil não cobrará de Alexandre de Moraes, vai cobrar do senhor.